Havendo o nome legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da sessão anterior. A ata da 13ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano 2011. Coloca a ata em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrário, levante. Aprovado. É a mensagem e o projeto. Senhor secretário, eu peço que faça a leitura do projeto e da mensagem da lei orçamentária. Mensagem número 014 de 2011. Beberibe, 30 de setembro de 2011. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei anexo, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município de Beberibe para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao estabelecido na Constituição do Estado do Ceará. A proposta de lei orçamentária anual compreende todas as receitas e despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social dos poderes do município, incluindo seus fundos especiais. O projeto de lei ora apresentado está estruturado em 4 capítulos. No primeiro, denominado das disposições preliminares, introduzimos o objeto e os tipos de orçamentos que farão parte desta propositura. No segundo capítulo, designado dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, formado por 3 seções, apresentamos, mediante diversos desdobramentos, os valores da receita e despesa estimados para o próximo exercício financeiro. Incluímos ainda neste capítulo, conforme preconiza a Constituição Federal, a autorização desse poder para a abertura de créditos adicionais suplementares durante a execução do orçamento, conforme aprovado em lei de diretrizes orçamentárias. O terceiro capítulo trata de solicitação deste poder para a contratação de operação de crédito. No último capítulo, tratamos apenas de disposições que não se enquadram nos demais capítulos. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o processo orçamentário é composto pelos seguintes instrumentos de planejamento público: Plano Plurianual, PPA, elaborado com base no programa apresentado à população durante as eleições e nas demandas apresentadas em reuniões com a sociedade civil com duração de 4 anos. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que define para o exercício financeiro as normas que nortearão a elaboração e a execução do orçamento, bem como as prioridades e metas da administração, entre os diversos programas e ações constantes do PPA. Lei Orçamentária Anual, LOA, elaborada em harmonia com o PPA e a LDO, concretiza o planejamento estratégico do município idealizado no PPA, na magnitude estabelecida pela LDO, mediante a alocação de recursos orçamentários nos diversos programas de trabalho da administração pública. O projeto de lei anexo deve ser analisado em conjunto com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal. As emendas parlamentares à proposta de lei orçamentária anual devem observar a compatibilidade com o PPA e a LDO. A previsão de arrecadação de receita tomou por base a expectativa de crescimento do PIB e da inflação projetada para o exercício 2012, além do incremento de arrecadação de receita de competência do município. A proposta orçamentária encaminhada, além de buscar melhorar a qualidade de expansão do serviço prestado por essa prefeitura, tem como pressuposto básico a continuidade dos investimentos públicos que possam responder às imensas demandas reprimidas da sociedade local. A busca pela melhoria da qualidade de expansão dos serviços prestados, porém, não poderá descuidar do cumprimento das determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente quanto ao cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO. Para acompanhamento e avaliação do cumprimento destas metas, o secretário de Finanças emitirá relatórios bimestrais e estabelecerá as situações de limitação de empenho que se fizerem necessárias para o atingimento dos resultados nominal e primário estabelecidos. Convém ressaltar que algumas ações constantes do projeto de lei orçamentária constam com valores mínimos. A realização de tais ações vincula-se à captação de recursos de outras fontes e seu registro no PLOA
assegura o cumprimento das exigências constantes da legislação federal para a liberação de recursos pelos órgãos federais. São estas as considerações que nos enseja o envio da mensagem de lei orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com a qual partilhamos a responsabilidade conjunta de dotar nosso município de uma lei de meios que de fato reflita a realidade orçamentária de Beberibe em suas disponibilidades financeiras, suas prioridades políticas e suas aspirações sociais. Odivar Facol, prefeito municipal. Projeto de lei número 023/2011. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2012. A Câmara Municipal de Beberibe, no uso de suas atribuições legais, decreta, capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2011, no montante total de R$ 76.560.037, e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos da administração direta. E, inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta, bem como os fundos especiais instituídos. Só por favor, silêncio, está fazendo a leitura da ata. Da mensagem. Pelo poder público. Capítulo 2º, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1, da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de R$ 76.560.037, discriminada na forma do anexo 1, sendo especificada nos incisos deste artigo a receita de cada orçamento. Inciso 1º. Orçamento fiscal, R$ 66.513.374. E, inciso 2, orçamento da Seguridade Social, R$ 10.046.663. Seção 2, da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de R$ 76.560.037, distribuída entre os órgãos orçamentários conforme o anexo 2, sendo especificada nos incisos desse artigo a despesa de cada orçamento. Inciso 1º. Orçamento fiscal, R$ 53.713.493,10. E, inciso 2º. Orçamento da Seguridade Social, R$ 22.846.543,90. Parágrafo único. Do montante fixado no inciso 2 deste artigo, a parcela de R$ 12.799.880,90 será custeada com recurso do orçamento fiscal. Seção 3. Da autorização para a abertura de créditos suplementares. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada para os poderes legislativo e executivo, na forma preconizada no artigo 26 da Lei Municipal 1065, de 8 de julho de 2011, mediante a utilização de recursos previstos no artigo 43 da Lei número 4.320/64. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o superávit apurado em 31 de dezembro de 2011 como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais suplementares, limitada a abertura de créditos adicionais autorizada neste artigo ao valor correspondente ao montante do superávit apurado do balanço consolidado do município. Artigo 6º. Na forma definida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 da Lei Municipal 1065, de 8 de julho de 2011, durante a execução orçamentária do exercício de 2012, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a movimentação de recursos entre elementos de despesa pertencente ao mesmo grupo de natureza da despesa, na mesma unidade orçamentária. Movimentações estas que não se incluem no limite estabelecido no artigo 4º desta lei, por se tratar de alterações no quadro de detalhamento de despesa, QDD, que não modificam os valores alocados aos grupos de natureza da despesa. Parágrafo único.
as movimentações de recursos entre elementos de despesa de que trata o caput deste artigo limitar-se-ão ao montante da despesa fixada para cada grupo de natureza da despesa em cada unidade orçamentária. Artigo 7º. Nos termos do artigo 28 da Lei Municipal número 1065, de 8 de julho de 2011, firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado, não se computando o valor no percentual de que trata o artigo 4º desta lei. Parágrafo único. A suplementação de dotação prevista no caput far-se-á por excesso de arrecadação nas fontes de recursos 55 e 81, comprovada a pactuação de recursos de convênios, doações ou financiamento de projetos. Observado ainda, além do limite do repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 30% do total da despesa fixada nesta lei. Artigo 8º. Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários para otimizar a execução de suas programações de trabalho. Capítulo 3º. Das disposições finais. Artigo 9º. Nos termos do artigo 7º e 12 da Lei Municipal 1065, de 8 de julho de 2011, integram esta lei anexos contendo, inciso 1º, a receita estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por categoria econômica e fonte, anexo 1. Inciso 2º, a distribuição da despesa fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por órgão orçamentário, anexo 2. Inciso 3º, os quadros orçamentários consolidados. Inciso 4º, a discriminação das receitas dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 5º, a discriminação da legislação da receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 6º, as despesas alocadas às unidades orçamentárias com o detalhamento dos créditos orçamentários dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, até o nível de grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos. Inciso 7º, os valores a serem aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. E, inciso 8º, os valores a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 10. O chefe do Poder Executivo fixará, por decreto, o quadro de detalhamento de despesa, QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constante dos anexos dessa lei. Artigo 11. O prefeito municipal, até 30 dias após a publicação dessa lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das unidades orçamentárias do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012. Passa da Prefeitura Municipal de Beberibe aos 30 de setembro de 2011. Odivar Facol, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer e das emendas apresentadas para votação. Vota o projeto. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 023/2011, de orçamentária anual. Emenda modificativa ao projeto de lei número 023/2011, de 30 de setembro de 2011.
Parecer ao projeto de lei número 23/2011, combinada com a emenda modificativa apresentada pelo relator. Não, o relator ele pode fazer... Mas viu, Rocha, eu acho que tinha que ser feito o parecer do projeto. A emenda é outra coisa, mas você aí que sabe. Eu acho que não é por aí, não é desse jeito, mas... Inclusive, o parecer aqui, ele atrás traz um voto aqui do membro que diz que é favorável ao projeto, a aprovação do projeto, mas é contra as emendas. Você está entendendo? Exatamente. Ou seja, é como validasse da nova redação aos artigos 4º, 5º e 6º. Parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei orçamentário para o exercício 2012, na forma que indica e dá outras providências. A Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal de Ibiribe, através de seu relator, no uso de suas atribuições regimentais e após análise do projeto de lei número 23/2011, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2012, emite o seguinte parecer, com proposta de emenda modificativa e aditiva nos artigos 4º, 5º, 6º, e parágrafo único do artigo 7º. Foi feito pelo setor jurídico. Não, mas olha, na própria emissão do parecer, o presidente já disse que emite o parecer com proposta de emenda modificativa. Ele já diz aqui no parecer, certo? Mas está sendo uma coisa e outra. O setor jurídico foram. Agora, se só quiser, a gente pode... Pronto. Foi com o setor... Mas nós vamos passar em plenário também. Pronto. A gente mas foi feita pelo setor jurídico juntamente com o setor contábil. Que é duas coisas, né? Exatamente. A emenda foi aprovada só pela comissão, mas... O plenário é quem vai decidir sobre a emenda. Vou ler. Da nova redação aos artigos 4º, 5º e 6º, parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei orçamentária para o exercício 2012, na forma que indica e dá outras providências. Da proposta de emenda. Por força da presente emenda, os artigos 4º, 5º, 6º e parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei número 023/2011, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo, mediante prévia autorização do Poder Legislativo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada para os poderes Legislativo e Executivo,
da forma preconizada no artigo 26 da Lei Municipal número 1065/2011, de 8 de julho de 2011, mediante utilização de recursos prevista no artigo 43 da Lei 4.320/64. Redação original. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada para os poderes legislativo e executivo, na forma preconizada no artigo 26 da Lei Municipal número 1065/2011, de 8 de julho de 2011, mediante a utilização de recursos prevista no artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo, mediante prévia autorização do Poder Legislativo, a utilizar o superávit apurado em 31 de dezembro de 2011 como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares, limitada à abertura de créditos adicionais autorizada neste artigo ao valor correspondente ao montante do superávit apurado no balanço consolidado do município. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o superávit apurado em 31 de dezembro de 2011 como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares, limitada à abertura de créditos adicionais autorizada neste artigo ao valor correspondente ao montante do superávit apurado no balanço consolidado do município. Artigo 6º. Mediante prévia autorização do Poder Legislativo, durante a execução orçamentária do exercício 2012, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a movimentação de recursos entre elementos de despesa pertencente ao mesmo grupo de natureza da despesa, na mesma unidade orçamentária, movimentações estas que se incluem no limite estabelecido no artigo 4º dessa lei, por se tratar de alterações no quadro de detalhamento da despesa, que modificam os valores alocados aos grupos de natureza da despesa. Redação original. Artigo 6º. Na forma definida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 da Lei Municipal número 1065/2011, do artigo 6º. Na forma definida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 da Lei Municipal número 1065/2011, de 8 de julho de 2011, durante a execução orçamentária do exercício 2012, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a movimentação de recursos entre elementos de despesa pertencente ao mesmo grupo de natureza da despesa, na mesma unidade orçamentária, movimentações estas que não se incluem no limite estabelecido no artigo 4º desta lei, por se tratar de alterações no quadro de detalhamento de despesa que modificam os valores alocados aos grupos de natureza da despesa. Artigo 7º. Artigo 7º. Parágrafo único. A suplementação de dotação prevista no CAP far-se-á por excesso de arrecadação das fontes dos recursos 55 e 81, mediante prévia autorização do Poder Legislativo, comprovada a pactuação de recursos de convênio, doações ou financiamento de projetos. Observado ainda, além do limite de repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 30% do total das despesas fixado nessa lei. Redação original. A suplementação de dotação prevista no CAPT far-se-á por excesso de arrecadação das fontes dos recursos 55 e 81, comprovada a pactuação de recursos de convênio, doações ou financiamento de projetos. Observado ainda, além do limite do repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 30% do total da despesa fixada nesta lei. Bom.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 23/2011, de 30 de setembro de 2011. Parágrafo 4º. Fica o chefe, artigo 4º, parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no artigo 46, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei número 4.320/1964, até o limite de 30% do valor do orçamento do Poder Legislativo. Redação original. Parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando a fonte de recurso descrita no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei número 4.320/1964, até o limite de 30% do valor do orçamento do Poder Legislativo. Justificativa das emendas. As autorizações contidas na redação do mencionado projeto não condiz com os relatos testemunhados nos ingressos das receitas emitidas pelos municípios em seus orçamentos, haja vista que a arrecadação estimada não se confirma ao final de cada exercício, sendo inclusive motivo de críticas por parte dos órgãos fiscalizadores, no que pese a superestimativa da receita. No que tange à autorização aposta nos artigos 4º, 5º e 6º, entende esta comissão que deva ser dado conhecimento ao Poder Legislativo face a maior participação da sociedade na execução das atividades orçamentárias do município. Deixar de exigir isso é sair da participação da execução dos projetos autorizados pelo Poder Legislativo e que são de interesse da coletividade, além de autorizar o Poder Executivo por apenas ato emanado de punho do prefeito a reprogramar toda a fixação da despesa pública. A autorização fixada na redação original do parágrafo 1º do artigo 7, entende este relator que, ao alcançar excesso de arrecadação por força do ingresso de créditos originais de convênio, o Poder Executivo deverá requerer ao Poder Legislativo a autorização para utilizar esse excesso como fonte de recurso para suplementar. Sala da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Beberibe, 27 de outubro de 2011. Deixa eu explicar aqui. Esse aqui é o parecer. Pronto. A Comissão de Finanças e Orçamento, esse projeto tem de passar por duas comissões. Como é matéria financeira, ela passa pela Comissão de Finanças e Orçamento, que o relator decidiu por fazer duas emendas ao projeto. Ele emite um parecer pela aprovação do projeto, mas com duas emendas, uma modificativa e outra aditiva. A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou o projeto, dá o parecer, acompanha o relator. No parecer que ele aprova o projeto e inclui duas emendas, certo? A Comissão de Finanças e Orçamento. Ela aprova pela maioria. Não chega a ser necessário. A Comissão de Finanças aprovou isso. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também aprovou o projeto na íntegra e aprovou as emendas feitas pela Comissão de Finanças e Orçamento, certo? Então, está aprovada pelas comissões tanto o projeto como as emendas. As emendas vão ser votadas também separadas ao projeto. O projeto vai comparecer à mesma comissão. As duas comissões fazem seus pareceres, certo? A Comissão de Finanças fez seu parecer favorável ao projeto de lei 23, mas incluiu duas emendas, certo? A Comissão de Finanças acatou o parecer favorável ao projeto e acatou o parecer das duas emendas que está aqui, certo? Porque o projeto vai para votação sem prejuízo das emendas, não é isso? Sem prejuízo das emendas. Aqui eu vou ler o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse aí é o parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento. Por tratar-se de matéria eminentemente orçamentária. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 23/2011. A Comissão de Finanças e Orçamento enviou a esta comissão o projeto de lei 023/2011, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2012. Relatório. O projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, que retornou a esta comissão acrescido de uma emenda modificativa e uma emenda aditiva. Análise. Quanto à técnica legislativa, as matérias mostram-se perfeitas e prontas para apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Logo, a presente proposição é amparada em lei. Em face do exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica, e no mérito deve ser acolhido. Pelo exposto, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2011. Os votos da Comissão de Justiça e Redação Final foram o relator favorável, lógico, que é o voto, é o relatório dele, o presidente Francisco Célio Oliveira dos Santos acompanhou o voto do relator, o membro Roberto Facó foi favorável à aprovação do projeto de lei, votando contrário à adição das emendas modificativa e aditiva. Resultado, aprovado pela comissão, tanto o projeto como as emendas. Secretário, por favor, diga aqui está faltando aqui, Vossa Excelência disse o nome do vereador Célio, o nome do vereador Robério. E o relator, Francisco Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho, é o relator. Diga, doutor. Bom, aí nós vamos aqui, se terminar o show, viu? Um abraço. A mensagem número 014/2011 e o projeto de lei número 23/2011. Estima a receita fixa do município para o exercício 2012, na Câmara Municipal de Beberibe. E a mensagem número 14 do senhor presidente e senhores vereadores. Então, o projeto número 23/2011 tem a aprovação das duas comissões, Finanças e Orçamento, Legislação, Justiça e Redação Final, com o voto favorável do vereador Célio da Palmeira, vereador Ivani Filho, e o voto contrário do vereador Roberto Facó. Então, os três são favoráveis ao projeto. Então, o projeto número 23/2011 eu coloco em discussão. Coloco o projeto em votação sem prejuízo das emendas. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, contrário, levante. Aprovado o projeto sem prejuízo das emendas. São duas emendas. não veio. Eu ia pegar o número da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 23/2011, de 30 de setembro de 2011. A mudança aqui. Essa aqui é a relação original, mostrando que
Votar uma. Não, eu vou votar uma por uma. Então a emenda ao projeto de lei número 23, de 30 de setembro, é aprovada também pela comissão, com um voto contrário, da nova redação ao artigo 4º e 5º e 6º, do inciso do artigo... Parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei orçamentário para o exercício 2012, na forma que indica, e da outras providências. Então, a emenda ao projeto 23 está em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrário, levante. Aprovado. Emenda aditiva ao projeto de lei. Emenda aditiva ao projeto de lei número 23/2011, de 30 de setembro de 2011. Que autoriza o chefe do Poder... fica o chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignados ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrito no artigo 43, inciso 1, parágrafo 1, inciso 3º da Lei número 4.320, de 1964, até o limite de 30%. O valor do orçamento do Poder Legislativo. Então, essa emenda aditiva eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem tiver a favor, permaneça sentado, contrário, levante. Aprovado. Não há mais matéria, excelência. Não, já está tudo aprovado. Esse era o voto, o relatório. Aqui é o parecer da comissão. Então, o projeto está aprovado, as duas emendas também estão aprovadas, e como quero aqui passar para as pessoas aqui presentes, essa votação é exclusivamente para a votação só essa matéria. E aí nós temos que votar até o dia 31 de outubro, por isso que a gente também estamos encerrando a sessão, porque só pode votar essa matéria. E a próxima sessão, na próxima semana, normal, a quinta-feira, 5h30 da tarde. Declaro encerrada a sessão, que Deus acompanhe a todos.